O puxadinho da esquerda no STF, o togado Alexandre de Moraes, foi chamado de criminoso. Isso mesmo. Esse homem aí lavou a nossa alma. O desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, ex-administrador e desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios TJ, DFT, ele lavou a alma do brasileiro. Eu concordo plenamente com as palavras do desembargador. Alexandre de Moraes é um criminoso que está exercendo um cargo de juiz. Eu, com o STF, eu estou, entre aspas, num embate desde 2023. Na verdade, eu aposentei em 2022, isso aí é público, né? Eu não estava, minhas palavras foram essas: não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal e quem não está feliz no lugar tem que sair. E entendia que o Alexandre de Moraes deveria ter feito um discurso de paz para o país ali em dia 16. Pelo menos um discurso honesto, sem polaridade ou lado político. De agosto de 2022, eu era o corregedor da Justiça Eleitoral de Brasília, e eu entendi que ele fez um discurso de guerra, que não agregava, foram minhas palavras. E eu acho que era Deus me avisando, porque, veja, eu estou tratando de agosto de 22. E o que Alexandre de Moraes já fez de lá para cá, do conhecimento de todos, né? Alexandre de Moraes, ele é um abusador, é um juiz violador da Constituição. Isso aqui eu defendo isso aqui. O que está escrito na Constituição, até porque eu, como juiz jurei cumprir, que foi o juramento de todos eles que não cumprem. Então, Alexandre de Moraes, eu digo com tranquilidade, Alexandre de Moraes é um criminoso que está exercendo um cargo de juiz. Verdade. Tá certo? Então, isso daí, esse cidadão, ele não pode continuar como juiz no Supremo Tribunal Federal. E veja, se ele continuasse, em agosto do próximo ano, ele seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina, uma pessoa declaradamente violador de direitos humanos, reconhecido pelos Estados Unidos, foi aplicada a ele a lei Magnitsky, e tem as pessoas achando que está tudo bem. Nós estamos numa situação de Bolsonaro, que até te perguntei se já tinha a decisão, não é? Que o que ele está fazendo com Jair Bolsonaro é tortura, não tem outra palavra para... Perseguição política. O que ele está fazendo com Jair Messias Bolsonaro é perseguir, porque nós vimos que o puxadinho da esquerda no STF está cada vez mais e mais solidificado. E Alexandre de Moraes sempre foi o conchavo aliado da esquerda brasileira. Para classificar. Ele está satisfazendo um desejo pessoal, um sentimento Exato. pessoal, e violando todos os direitos de Jair Bolsonaro. Então, esse embate com o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser quem se diz de direita, tem que assumir que poderá, sim, votar impeachment de ministro. A qualquer custo, não. Tem que ter um fato determinado, tem que ter responsabilidade. E para o Alexandre de Moraes, podemos elencar 30 fatos que levariam ao impeachment dele. E as minhas convicções, eu sou uma pessoa da direita, identificada com as pautas da direita e com o compromisso de trabalhar por uma reforma do Poder Judiciário, que é a minha principal pauta, não é? E retirar do Supremo Alexandre de Moraes. As pessoas às vezes têm medo de falar isso, mas se a população do DF me conceder esse mandato, eu vou trabalhar desde o primeiro dia para retirar Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma piche grudada no país, que é herói para muitos imbecis, como tomei a palavra dele, imbecis que apoia esse tipo de ditadura laica no país. Excelentíssimo Alexandre de Moraes, eu não vou te chamar de ministro, né? Porque você na realidade não é um ministro, você é um puxadinho da esquerda. Eu gostaria de saber onde foi que você colocou aquelas palavras outrora, né? Há alguns anos atrás, que você dizia que, no caso, excelentíssimo, o PT foi um dos maiores esquemas de corrupção, né, que degradou, né, o país. Eu gostaria de saber onde foi que essas palavras, que essa declaração, né, quase que uma delação na realidade, já que você é um aliado tão forte da esquerda, delatou assim que o PT foi o maior esquema de corrupção no país. Você não vê agora Alexandre de Moraes, após a liberdade aí, né, muito suspeita do então pote de cachaça, né,
após ele ser liberto, Alexandre de Moraes volta a ser aliado da esquerda fortemente, e isso não é mais segredo, tá? Todos nós sabemos que a esquerda, que o Alexandre de Moraes, que todos esses conchavos aí estão explicitamente expostos no nosso país. Não dá mais para esconder, Alexandre de Moraes, que a sua toga está suja. Está suja porque você tem lado político e você está aqui vestido de toga, dizendo ser o dono da justiça, o imperador judicial, e a gente sabe que essa justiça só é contra um lado. Na realidade, a gente sabe que quem sofre é o país, quem sofre é a população patriota. E o que vocês chamam, né, de democracia, isso só existe na cabecinha de vocês, pois a democracia de vocês é a esquerda imperando, dominando e ditando regras no país. Quem já puder aí seguir o nosso canal, apertar o sininho para ser notificado quando algum conteúdo nosso for postado, ou quando a gente começar a fazer uma live. Eu peço que vocês compartilhem também essa live, porque mais um dia de luta, mas tenho certeza que dias de glória virão. Então hoje eu fui, Amém. Todos nós acreditamos, né, surpreendidos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, dizendo que um filho não pode visitar o próprio pai por 90 dias. Mas o engraçado, né, é que relação aí de família, a esposa de Moraes, a gente não vê nenhum tipo de matéria oficializada, né, fazendo esse inquérito, ou pelo menos as investigações aprofundadas nesse caso, né, porque a gente sabe o que aconteceu, né, com a esposa, então, do togado Alexandre de Moraes, e isso é grave. Mas como Alexandre de Moraes tem um lado político, tem um viés ideológico, então o ataque é só sobre a direita do país, sobre o patriotismo brasileiro. E a justificativa fajuta seria que a carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Eu fico lembrando, puxando na memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando na verdade as autoridades é que deveriam, responder por determinada, ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, e eu acredito também de forma injusta, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça, olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. E aí você, meu amigo patriota, você acha que isso daí que está acontecendo, né, explicitamente no Brasil, né, politicamente vendo, todos estão vendo, todos, até o da esquerda, até os esquerdistas, estão impressionados, né, com esse ataque de Alexandre de Moraes sobre o patriotismo, sobre os representantes, né, momentâneo aí da direita patriota. O que você acha desse ataque feito por Alexandre de Moraes, que sempre, desde sempre, quando se mostrou lado esquerda, ele veio com esse viés, principalmente chamando você e eu, de imbecis da internet. Tá demais. Esse planeta, esse mundo, né? Esse Brasil tá demais, tá demais. O planeta inteiro dominado por uma esquerda que quer se tornar imperialista, né? A esquerda, ela não para só no Brasil, ela não freia-se só no Brasil, ela tá estendida. Tanto é que organizações criminosas como, né, aqui o Lula abraça, estão estendidas em mais de 28 países. Alguém acha que isso é uma coincidência?
Nenhuma Qual o coincidência. critério para ele estabelecer 90 dias? Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Né? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a quinta. Já tinha recebido 4 cartas, né? Só que ele ainda não tinha explanado na mídia nenhuma delas, certo? E essa que ele foi explanar na mídia, no seu canal, e aí veio um vereador, um político da esquerda, e fez a denúncia, e de imediato Alexandre de Moraes vai lá e coloca aí a proibição, né? Sanciona uma proibição para ele cumprir de 90 dias sem ter nenhum tipo de comunicação com o ex-presidente. Quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. Uma primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital, eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema naquele momento. Então as 4 cartas anteriores foram lidas a público, né? Ele começou a entrar com essa piche, né? Depois da denúncia da esquerda, dessa quinta carta ter vindo a público, né? Pedindo reforço, união da direita. E isso daí incomodou muito. Afinal, é período de eleição, certo? Então, eles têm que se unir, a esquerda tem que se unir fortemente para tentar degradar, corroer a direita patriota do nosso país. E isso é visível, ninguém está a par de não enxergar esses detalhes contundentes que Alexandre de Moraes tem lado ideológico. Alexandre de Moraes, o senhor está com essa toga infringindo crimes, fazendo crimes, pisando na instituição do Brasil e cometendo esses absurdo o que está acontecendo nesse país, onde vocês dizem que a democracia tem que existir. Mas qual é essa democracia que vocês falam que tem que existir, que a gente não consegue enxergar? Se um lado da política brasileira está sendo atacada e o seu lado, o seu conchavo, o seu pátiozinho, o seu conchavinho está totalmente liberado para fazer o que quiser no país, para pintar e bordar, sapatear na cabeça do brasileiro. Foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo e colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026, uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, né? Não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle das cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes para que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo, né, de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida, né? A quarta carta foi a que ele publicou e que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, né, que ainda tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, né, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz.
Então, muitos recados importantes nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos de 2 semanas, né, que vão ser no dia 25 de julho, em São Paulo. No dia 25 de julho, em São Paulo, é a convenção do PL, aonde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República, escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a 5ª vez, gente. Foi a 5ª vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. É porque, necessariamente, na minha humilde opinião, é porque Flávio Bolsonaro está sim crescendo nas pesquisas eleitorais, está sim incomodando e pisando no calo da esquerda, e lógico que ele tem que ser barrado, impedido, afinal as narrativas relacionadas a Vorcaro, né, relacionadas a cartinhas, a armas e coisa e tal, isso tudo aí são criação da cabeça, narrativas criação da cabeça da esquerda, justamente para eles combater o crescimento de Flávio Bolsonaro, que está cada dia mais e mais crescente no país, para sim ser um forte candidato a presidente do nosso país. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal apreendida em tal situação, essa arma aqui está em tal local, porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele. Para quê? Exatamente para ver se encontrava uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre. E aí, meu amigo patriota, você acha que isso não é uma perseguição? Então por que ele não faz uma busca e apreensão na casa de Lulinha? Nos locais onde Lulinha, filho do Lula, já passou, né? Por que não tem uma investigação profunda a respeito aí dessa questão do INSS? Por que o INSS, né? As investigações foram barradas ou estão lentas em relação desses roubos no INSS. Os nossos aposentados estão pedindo que aconteça essas investigações, mas não, o ataque é contundente e feroz contra a direita patriota do país, contra a família Bolsonaro. Fica muito visível e explícito, Togado Alexandre de Moraes, o teu lado e teu viés político. Fica cada vez mais ridículo, na realidade, essa tua obsessão em destruir, né? Em destruir um lado político brasileiro que está querendo realmente ajudar o país, ajudar a levantar esse Brasil. Ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo, fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixar o incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? E aí, você, meu amigo patriota, tá gostando desse canal? Tá gostando do nosso conteúdo? Deixe seu like, seu joinha, deixe seu comentário aqui, tá? Ajude-nos a fortalecer essa corrente patriótica que nós temos aqui na veia, tá? Para não deixar... Eu sou um antipetista, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. Eu não sou Flávio Bolsonaro, eu não sou Jair Messias Bolsonaro, eu sou
antipetista. E se Flávio Bolsonaro é um enviado de Deus, né? Porque tem forças suficientes, talvez, para tirar a esquerda imunda, porcalhenta desse país, corrupta desse país. Então, Flávio, eu tô com você. Eu tô com você pro que der e vier, meu amigo. Porque se você é a única oportunidade, através de Deus, né, que nós temos para arrancar o PT e a esquerda desse país, estamos juntos. Olha aqui, ó, estamos juntos. E se a realidade do país fosse como esse pai fez, tá? Mesmo sendo aí pelo humorista chamado Paulo Souza, se fosse essa a realidade dos pais patriota com seus filhos que apoia o outro lado da laranja podre nesse país, politicamente falando, fosse desse jeito, talvez alguns esquerdistas cairiam na realidade. Filho, eu descobri essas coisas aqui no seu armário. E qual que é o problema de eu ter uma bandeira do grupo dos Antifas e um taco de beisebol? É que eu tô precisando, você me empresta? Precisando? Pra quê? É que eu li as coisas que você andou escrevendo na internet. Eu sei que você não gostou do que eu escrevi lá, mas são as minhas ideias. Eu já tenho 20 anos, eu sou revolucionário. Não, filho, eu achei legal. Você me convenceu até. Convenci? Do quê? Tá tudo errado mesmo, você que tá certo, que não trabalha, que fica jogando videogame, eu nunca deveria ter trabalhado. Primeiro que deveria começar quebrando esse videogame dele, esse PC game dele aí. A revolução é isso. Afinal, a esquerda comunista socialista é isso. É pobreza igualada para todos, tá? Qualquer país que você for, a pobreza da esquerda comunista impera. Qualquer país comunista socialista, tá? Eu li cada palavra que você escreveu, eu concordo com cada uma delas. Agora eu sou revolucionário igual você. Nós estamos juntos, meu filho. Você o quê? Você fez a minha cabeça. Tem que quebrar tudo mesmo. Agora eu sou Old Black Bloc. Ah, você Old não pode. Black Bloc. Você trabalha numa empresa enorme. Você... Não vou mais trabalhar. Larguei meu emprego, xinguei meu chefe, xinguei todo mundo. Você ia ficar orgulhoso de mim. Pai, você não pode. Você trabalha lá há 20 anos. Isso é um absurdo. Posso sim. Aliás, eu já tô juntando uma galera pra ir lá e quebrar tudo igual você faz. Quebrar tudo? Onde? Na empresa onde eu trabalhava, vamos quebrar tudo. Abaixa a opressão, abaixa o capitalismo, abaixa tudo. Tudo abaixo. Eu e você. Pai, você não pode fazer isso. Posso sim, é só você me emprestar a bandeira e o taco. Vamos comigo. Pai, eu acho que você endoidou. É que é melhor você vir junto, que agora que eu larguei tudo, a gente vai ter que sair desse apartamento. Sair daqui? E a gente vai morar onde? É muito fácil ser comunista socialista, né? Né, criança? Você começar a ter as ideologias da esquerda implantada na faculdade, pela professora, ou sei lá, pelo teu instrutor aí, que te ensina que a esquerda é melhor, a esquerda ajuda o pobre, a esquerda tira o pobre da pobreza, a esquerda da faculdade, né? Pra vocês. E na realidade, a esquerda, ela trola vocês, jogando vocês no fundo do poço da mentira e do engano, usando vocês como marionete, como verdadeiros burros funcionais. Isso que a esquerda faz com esse país. E sem o poder aquisitivo do papai e da mamãe, muitas das vezes vocês sucumbem na mentira e se envolvem no poço de drogas, que a maioria das faculdades brasileiras, né, ensinam a fumar o que não deve, a usar o que não deve na faculdade. Sei lá, vamos invadir a casa ou o terreno de alguém. Ou vamos acampar na frente de alguma empresa capitalista e exigir o final do capitalismo. Pai, você não pode fazer isso. Você não pode largar tudo. Ai, filho, você é tão careta. Tô indo. Fui. Pai, volta aqui. E o meu carro? A minha viagem pra Europa, as minhas compras em Miami, o meu tablet, o meu celular, o meu computador. Pai! Como dizia a Margaret Thatcher, o socialismo é muito bom enquanto durar o dinheiro dos outros. Isso é verdade verdadeira. E se você, patriota, tá comigo nessa luta, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, tá? Estamos juntos para combater essa esquerda. Eu sou antipetista e que Deus abençoe o nosso país para ser liberto dessa esquerda comunista chamada PT. Estamos juntos.